Fala aí galera, estamos de volta com mais uma videoaula de correção de exercício para você. Hoje vamos corrigir um exercício aplicado na prova do Enem 2016, na primeira aplicação, que em 2016 foi meio atípico, houve duas aplicações, tá bom? 2 dias, duas provas distintas, e nós vamos corrigir da primeira prova, a questão da prova rosa, questão número 41. Então eu vou colocar agora na tela a questão para você, lembrando que é muito importante você resolver essas questões, você praticar junto conosco, porque só assim você pode consolidar o exercício e também aprender muito mais e aferir no que você tem que melhorar ou não, tá ok? Então a gente vai fazer assim, você vai pausar o exercício, vai ler aí direitinho que tá na tua tela aí, vê se dá para ler, aumenta a resolução caso não esteja a resolução baixa, tá bom? E você vai fazer o seguinte, vai resolver, anotar, depois você solta o play e corrige junto comigo, tá ok? Bom, tendo em vista que você já fez isso, vamos à questão. Eu não vou ler o texto para o assunto não ficar muito longo, porque eu pretendo fazer um breve resumo do que mais cai na sobre o assunto da questão na prova, tá ok? Então vamos lá. É um texto muito tranquilo, muito calmo, muito pequeno, não é tão denso, mas vamos direto à pergunta. A consequência do processo de transformação socioeconômica abordado no texto é, basicamente a pergunta quer saber que transformações são essas, quais são as consequências dessa transformação socioeconômica. Agora eu pergunto para você, que transformação é essa que o texto está falando? É a Revolução Industrial, que trouxe inúmeras mudanças no cenário, tanto cultural quanto socioeconômico, ok? Não é difícil de entender que o texto está se falando da Revolução Industrial, porque é citado várias vezes comércio, indústria, então com certeza você vai tirar de letra nisso. Então vamos às alternativas para a gente ver qual que se encaixa melhor nessas consequências desse processo de transformação. Vamos à letra A. Expansão das terras comunais. Olha, é o contrário, as terras comunais, para que houvesse a Revolução Industrial, as terras comunais foram diminuídas. As pessoas cercaram os campos, lá os grandes proprietários, os grandes latifundiários cercaram os campos, evitando que aqueles camponeses que dividiam terra cultivavam para sua própria subsistência, eles foram obrigados a em busca das cidades, em busca de trabalho, aquilo que ficou conhecido como enclausura. Ok? A gente vai falar sobre isso mais na frente. Então essa aqui está errada porque não há uma expansão, assim na verdade uma redução das terras comunais para criar ovelhas. Tranquilo? Letra B. Limitação do mercado como meio de especulação. Não há uma limitação, há uma expansão do mercado como meio de especulação. Letra C, nós iremos pular por questão de logística. Vamos à letra D direto. Diminuição do comércio com efeito da industrialização. Cara, fala sério. Então quer dizer que com a industrialização houve uma diminuição do comércio? A gente começou a produzir, a Inglaterra começa a produzir um monte de produto e as pessoas vão comprar menos? Claro que não, pelo contrário, há um aumento do comércio com o processo de industrialização. Letra E, adequação do dinheiro como elemento padrão de transação. Olha, realmente o dinheiro ele é utilizado como nesse processo de transação do comércio na industrialização. Só que isso não acontece devido à Revolução Industrial. Isso acontece, na verdade, lá na passagem do feudalismo para a Idade Moderna, mais especificamente durante o mercantilismo, em que o dinheiro passa a ser muito valorizado, o capital passa a ser valorizado. Então a única resposta correta seria a letra C, que diz consolidação da força de trabalho como mercadoria. Isso é um dos pontos principais da Revolução Industrial. O trabalho passa a ser uma mercadoria de venda, algo que estava no mercado para ser comprado. O texto até aborda isso, até diz que para que ocorresse esse processo de industrialização, teria que haver o trabalho disponível para venda no mercado. Tranquilo, rapaziada? Então nosso gabarito é a letra C, lendo novamente, consolidação da força de trabalho com mercadoria. Bom, já nessa prova, até o presente momento, essa é a segunda questão que fala sobre Revolução Industrial. Revolução Industrial ela cai bastante mesmo, em qualquer vestibular, não só no Enem, em qualquer vestibular. Então, para isso, eu vou fazer um breve resumo aqui agora sobre o que mais cai, o que você tem que ficar bem atento sobre esse processo de Revolução Industrial, ok? Então, vamos aqui dar uma olhadinha, vamos dividir o quadro aqui, para a gente entender um pouco melhor, tá bom? Você tem que entender que a Revolução Industrial ela acontece basicamente no século XVIII, após 1750, e o país responsável
Por isso é a Inglaterra. Inglaterra. E é justamente isso que cai bastante na prova. Por que que a Inglaterra se tornou o país pioneiro na Revolução Industrial? Então são alguns fatores muito importantes que você tem que saber. Preste atenção, a Inglaterra ela foi pioneiro por inúmeros fatores que nós vamos falar aqui agora, mas o primeiro deles que você tem que ter em mente é a acumulação precoce, né, de capital. Quando isso aconteceu? Aconteceu nos séculos anteriores, 15, 16, 17, com o processo de expansão marítima, com os tratados comerciais que a Inglaterra teve com inúmeras nações, tanto Portugal, que afetou bastante o Brasil, e também através das suas explorações de suas colônias, ok? O segundo fator importantíssimo que fez com que a Inglaterra se tornasse pioneira é a burguesia. Burguesia no poder. Como assim, burguesia no poder? A burguesia na Inglaterra, ela sobe o poder também precocemente. A Inglaterra, ela depõe o seu rei absolutista muito cedo, cedo que eu digo, é comparado às outras nações, tá bom? Muito cedo comparado às outras nações e governa através do parlamentarismo até hoje. E como o parlamentarismo basicamente é coordenado pelos burgueses, os burgueses vão fazer lei que ajudam nessa evolução, nesse crescimento econômico. Isso é bem óbvio. Tranquilo? Vamos para o próximo fator. O próximo fator é o cercamento dos campos, que fez com que houvesse um crescimento de mão de obra excedente. Os camponeses saíram do campo, iam para as cidades em busca de trabalho, ok? Então, obviamente, não adianta ter dinheiro, não adianta ter uma indústria se a gente não tem quem trabalhar nessa indústria. E o cercamento dos campos foi responsável por esse crescimento de mão de obra excedente nas cidades. Porém, esse processo de cercamento dos campos, ele pode aparecer na sua prova com esse nome aqui, ó. É um nome em inglês, vou colocar e vou ler como estou escrevendo. Enclosure. Enclosure, isso pode aparecer e acaba derrubando muita gente. É sinônimo de cercamento dos campos. Ok, galera? Então vamos prosseguindo. Outro fator importantíssimo e que eu acho também um dos mais importantes é o mercado. O mercado. Por quê? Não adianta você ter pessoas, mão de obra, fabricar um monte de produto se você não tem para quem vender esses produtos. Ok, galera? Então vamos lá. O mercado é importante e a última coisa interessantíssima que fez com que a Inglaterra se tornasse o primeiro país a fazer a Revolução Industrial foi justamente a abundância de carvão. Como assim a mudança de carvão responsável? Porque o carvão foi utilizado nas primeiras máquinas dessas indústrias. Então, como a Inglaterra é ainda um país com bastante reservas de carvão, isso foi um dos fatores principais que ajudou que a Inglaterra fosse precursora nesse processo de industrialização. Agora, outras coisas importantes são as consequências. As consequências da Revolução Industrial. Já até caiu uma questão que nós corrigimos sobre uma dessas consequências, que é a alienação do trabalhador. Então vamos dar uma olhada nessas consequências, nesses fatores. Vamos ver quais são os principais fatores que causaram que a Revolução Industrial mudou no mundo? Bom, a primeira coisa que é óbvio de perceber é a abundância, é a grande quantidade, vou botar aqui, ó, grande quantidade de produtos industrializado no mercado. Antigamente tinham o quê? Produtos feitos artesanalmente. O que é o artesanão? O artesão. O artesão é aquele cara que ele faz todo o processo de fabricação de um produto. Ele planeja, faz o desenho, planeja um sapato, como exemplo, compra o tecido, corta, costura, engraxa, pinta, cola e vende o produto. Ele participa de todas as etapas. Já na indústria, há uma certa divisão do trabalho, que é também um desses fatores que é bastante cobrado. Foi até cobrado, né, nessa mesma prova do Enem que a gente está corrigindo aqui agora. Tá bom? Então a divisão, como funcionava essa divisão do trabalho? Divisão, calma, do trabalho. A divisão do trabalho, ela fez com que o produto fosse produzido de uma forma mais rápida. Por quê? Como o artesão
ou a manufatura, existia uma... Aliás, no artesanato é um exemplo melhor. Como o artesão ele fazia todas as etapas, era bem mais lento produzir algo. Já na industrialização, a etapa era dividida. Uma pessoa só cortava, outra só costurava, outra só colava, outra só engraxava. Isso fazia com que o processo de fabricação fosse muito mais rápido. Então o tempo de produção foi melhor, porém houve uma alienação dos trabalhadores. Isso foi cobrado, tem uma questão aí de correção, vou colocar aí para você dar uma olhada lá na nossa playlist, que você vai ver uma questão cobrando isso nessa mesma prova, tá ok? Olha a importância da Revolução Industrial para sua aprovação. Então fica atento, hein? Fica atento. Vamos lá. Próxima coisa importantíssima são o surgimento do proletariado. Olha, a caneta está acabando, mas vamos continuar. Proletariado. Isso aí, o proletariado surge justamente nesse ambiente de industrialização. Outra coisa que surge nesse ambiente de industrialização são as grandes empresas. Olha aí, as grandes empresas, as grandes corporações, correto? E com as grandes corporações, o proletariado, tem uma coisa interessantíssima que é a concentração de renda. Agora eu pergunto para vocês. Opa, desculpa aqui. Concentração de renda. A renda ficava na mão de quem? Do proletariado ou dos grandes empresários? É óbvio que do grandes empresários até hoje. Ok? Prosseguindo. Qual é mais uma consequência importante? É o crescimento das cidades. Olha atenção, hein? Crescimento das cidades. A gente até falou um pouco sobre isso. Lembra do cercamento dos campos? Lembra que os camponeses tiveram que se deslocar para as cidades em busca de trabalho? Então as cidades cresciam bastante. Agora você acha que foi planejado? Óbvio que não, esse crescimento não era planejado. Então a qualidade de vida, outro fator importante que também já foi cobrado em prova, a qualidade de vida dessas pessoas na moradia nas cidades era terrível. Agora só na moradia? Não. O trabalho também era muito penoso, muito longo, mais de 12 horas de trabalho diário. Então a qualidade de vida, de moradia nas cidades era bastante insalubre e também a qualidade do trabalho era terrível. Aí surgiu uma outra coisa muito importante que você tem que saber o nome, são os sindicatos. Os sindicatos também surgem nesse ambiente de revolução industrial. Tá ok? Vamos lá. Outra coisa importantíssima mesmo, também caiu no Enem passado, é o avanço dos transportes. Olha. Como assim? Qual a importância dos avanços dos transportes para a Revolução Industrial? Simples, meu querido, muito simples. Esses produtos precisavam ser escoados, precisavam sair lá da indústria e chegar até o seu produtor final, o seu cliente. Então tinha que ter forma de levar de uma forma mais rápida do que no lombo de um cavalo. Então surgiu aí os trens, as locomotivas, os barcos a vapor, tudo isso nesse ambiente de revolução industrial. E outra coisa muito interessante, e você tem que saber, também já caiu no Enem, também já caiu em vários vestibulares e concurso público, é o uso da mão de obra, né? Da mão de obra de crianças. Quando eu digo criança, eu estou falando criança de 5, de 6 anos de idade. Criança mesmo, da idade da minha filha. Criança, só criança? Não. E mulheres, olha as mulheres entrando aí, ó. As mulheres entrando nesse cenário. Crianças e mulheres passam a ser utilizadas nesse novo mercado, nesse novo processo de industrialização. Então esses são os principais fatores que você tem que ficar muito atento quando a gente for estudar Revolução Industrial, porque isso é cobrado na sua prova. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa correção. Foi uma correção bem simples. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, assista também nossos outros vídeos, só vídeo maneiro para você. Tranquilão? Meu nome é Eduardo Luiz, para quem não conhece, é o canal Nota 10 História e valeu!